E aí pessoal, eu sou o Saulo Lucena e hoje eu quero mostrar para você que está aí nos assistindo como encontrar facilmente tudo que você está procurando, seja numa leitura ou numa pesquisa. Toda vez que eu vou fazer uma leitura ou uma pesquisa e eu sei quais palavras-chave são importantes para mim, para que eu encontre com mais facilidade aqueles parágrafos mais focados no assunto que eu estou estudando, eu uso a ferramenta Filtro Visual para destacar visualmente essas palavras-chave na minha leitura e na minha pesquisa. Isso me ajuda demais, me faz poupar tempo e conseguir me aprofundar mais no meu estudo, e eu quero mostrar aqui para você como é que você faz isso no Logos. Para começo de conversa, eu quero mostrar para você um exemplo já de um filtro visual funcionando, para a gente não ficar falando do abstrato e até montar um filtro visual você já saber, né, do que é que eu estou falando. Então se você vier aqui em documentos, eu vou pegar aqui e vou filtrar, né, vou colocar para achar somente entre os documentos os filtros visuais, e vou pegar esse aqui que foi o do Idolatria do Lazer que eu já usei. Eu vou abrir aqui só para você já ter uma noção do que ele é. Você não precisa abrir a ferramenta Filtro Visual para que o filtro visual esteja funcionando no seu livro. Mas agora eu vou pegar um livro aqui, deixa eu colocar aqui Jonathan Edwards. Ok. Esse A Busca da Santidade, se eu não me engano, é um dos livros que fala sobre esse assunto e que vai ser mais fácil então de a gente achar. Perceba o seguinte. Tá vendo aqui quais são as palavras que eu coloquei para destacar? Idolatria, lazer, entretenimento são palavras-chave para um estudo que eu estava fazendo sobre idolatria do lazer. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse vídeo, que é como fazer um estudo bíblico no Logos, tem um link aqui na descrição, tá bom? E aí, como é que a gente pode visualizar isso? Perceba, logo aqui já tem a palavra lazer, até agora não está destacado. Por quê? Porque clicando aqui, eu posso escolher o que é que vai aparecer para mim, e agora eu vou poder ativar então filtros visuais. Agora observe, a palavra lazer ela se destacou da mesma forma que eu configurei ela para destacar-se aqui. Então se eu for passando, eu vou poder, sem ter que ficar olhando o texto com calma, ver onde é que aquela palavra é abordada para ver se faz sentido para mim pesquisar ou não. Então, para mostrar mais fácil aqui para você, eu vou adicionar uma outra palavra-chave. Vou escolher aqui a palavra Deus e vou colocar aqui a formatação. Ele já lhe dá várias opções. Vamos escolher essa aqui, que é bem fácil de visualizar. E agora olha só, toda vez que a palavra Deus aparece, está visualmente destacada dessa forma. E aí você pode então adicionar quantos você quiser. É mais ou menos assim que funcionam os filtros visuais. Lembrando que eles vão destacar tanto palavras quanto morfologias e até mesmo pessoas, entidades, por meio das categorias do Logos. Então deixe-me mostrar para você como é que isso funciona. Para criar o seu filtro visual, você vai na ferramenta Documentos, né, na aba Documentos, fechar aqui e deixar exatamente como você encontraria, e você vai clicar aqui em Novo e depois vai selecionar Filtro Visual. Pronto, agora você já pode criar o seu. Aqui você tem as três modalidades. Deixa eu me mostrar primeiro a mais simples de todas, que é o modo básico. Aqui no modo básico, então, você vai dizer qual é a palavra que você quer encontrar. Ele vai pesquisar, né, em qualquer livro, não somente em Bíblias, como é o caso aqui da Bíblia, mas em qualquer livro da sua biblioteca e destacar visualmente essas palavras para você. E aí você pode então abrir um livro. Vou abrir qualquer outro livro aqui também. Vamos abrir outro livro aqui, pronto, a Sistemática da Vida. Vamos abrir aqui um livro da Monergismo. Passei aqui um bocado, apareceu esse texto aqui aleatório. Então eu vou pegar aqui uma palavra, vou pegar a palavra não. Pronto, palavra não, negativas aqui. Ok, e agora eu quero que a palavra não se destaque visualmente para mim. Então eu coloquei a palavra aqui e aqui em formatação eu vou escolher qual é o tipo de destaque visual que eu quero. Vamos escolher, por exemplo, esse. Toda vez que a palavra não aparecer no texto, ele vai se destacar visualmente para mim assim. Inclusive, você está vendo aqui ó, que está se destacando a palavra Deus. Por quê? Porque ele está vendo aqui, se eu for aqui em filtros visuais, né, nessas três bolinhas, eu tenho como escolher quais filtros visuais podem estar ativos. Eu posso desativar todos eles de uma vez, clicando aqui. Então, desativou tudo. Ou eu posso escolher se eu quero somente o que eu estou usando agora, né, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Está com o nome sem título, Filtro Visual 2, tá vendo aqui? Ou o Idolatria do Lazer, enfim, qual eu quero. Vamos desativar o Idolatria do Lazer aqui e pronto, a palavra Deus desapareceu aqui o destaque dela. E agora só está aparecendo a palavra não. Olha só, toda vez que aparece a palavra não, ela destaca visualmente aqui. Deixa eu aumentar a letra para a gente continuar nesse... Então, olha só, passei aqui um bocado de página, aleatório aqui. Ok. E se eu quisesse a palavra não ou a palavra também? Eu poderia começar a usar os operadores do Logos para fazer isso. Então, se eu colocar não ou, em letra maiúscula,
também. E agora, clicar aqui, ele vai achar uma palavra ou outra, tá vendo? Então agora ele está fazendo essa soma de palavras nesse destaque. Ou seja, você tem como destacar visualmente com o mesmo tipo de marcação várias palavras. Você pode adicionar aí não, ou também, ou ensino, ou bíblico, ou colocar todas as palavras que você quer. Ou você pode sair adicionando outras coisas, né? Outros destaques diferentes. Então, vamos dizer que a palavra teologia, eu queira que destaque de outra forma aqui. Vamos dizer dessa forma aqui. Aí selecionei. Olha só, a palavra teologia agora se destaca assim. E as palavras não e também se destacam dessa forma. Inclusive eu posso modificar depois para uma outra que eu queira. Por exemplo, essa aqui. E aí cliquei e ele já vai atualizar, tá vendo? Então isso vai ajudar muito você a poder, vamos dizer, você está pesquisando um assunto. Você achou por meio da barra de pesquisa que aquele livro fala desse assunto, mas você quer passar por todo aquele livro achando todas as vezes que ele fala dessa palavra com mais facilidade. Então você pode sair rolando com mais facilidade. Opa, ó, falou aqui, então deixa eu olhar o que é que está escrito. Vou andando, opa, falou aqui de novo. É muito mais fácil de você encontrar quando você está passando o olho numa leitura. Mas não é só isso que você pode fazer. Você pode, inclusive, selecionar se esse filtro visual ele vai valer para todos os recursos da sua biblioteca ou somente alguma série específica, né? Algum livro específico que está aberto, ou você pode até mesmo colocar aqui o nome do seu livro e pesquisar para encontrar. Além disso, você tem como pesquisar não só no modo básico, mas no modo Bíblia. Quais são as distinções? No modo Bíblia, ele vai focar em Bíblias, né? Essa é a primeira coisa. Então você está pesquisando aqui nas Bíblias. Vou até abrir aqui uma Bíblia então, para a gente poder visualizar. Deixa eu pegar aqui a Ara. Aqui, Almeida Revista Atualizada, ok? Abri ela aqui, vamos então dar uma olhada nela aqui. Então aqui no modo Bíblia, eu posso filtrar, né? Focar na pesquisa somente em Bíblias e aí pesquisar palavras normais também. Por exemplo, eu posso colocar aqui, vamos trocar a palavra teologia, vamos colocar a palavra misericórdia. Clicar aqui. Agora vamos ativar o filtro visual aqui. Então, clicando aqui em filtros visuais, vamos descer e vamos ativar aqui filtro visual. Pronto, já está aqui. Inclusive, ele ativou também o filtro visual sobre idolatria do lazer. Vamos desativar aqui para ficar mais fácil. Ok, então ele já está destacando aqui visualmente. E aí você pode fazer o mesmo tipo de configuração. Uma palavra, duas, três, várias configurações de palavras diferentes. Mas além de pesquisar por palavras, você tem como pesquisar pelas entidades. Lembrando que no Logos a ideia de entidade aqui é atrelada a pessoas, objetos, lugares e algumas outras categorias de pesquisa, mas essas são as três principais aqui que você pode usar. Então, por exemplo, se ao invés de achar a palavra Jesus, que olha aqui, ó, o texto está falando de Jesus, né? Então, se eu quiser aqui, eu posso colocar aqui para destacar a palavra Jesus. Olha só, e ele já destacou. Vou colocar um outro tipo de destaque só para visualizar mais fácil aqui. Pronto, vamos lá. Tá aqui. Não ajudou para ficar mais fácil a visualização, mas você está entendendo. Então, onde aparecer a palavra Jesus, ele vai destacar daquela forma. Vamos ver, ó, o texto não está falando muito de Jesus aqui, né? A palavra Jesus. Mas você concorda que é Jesus que está falando aqui, porque é o Sermão do Monte, por isso que não está, inclusive, falando o nome dele. Agora, e se eu quisesse ver, tá vendo que achar pela palavra Jesus aqui não seria algo tão interessante, pelo nome Jesus. E se eu quisesse ver pela pessoa de Jesus, qualquer coisa relacionada a ele? Aí eu posso trocar e pesquisar pela entidade Jesus. Para isso eu vou usar aqui a configuração, né, o operador, para pesquisar pela pessoa de Jesus. Olha só agora. Os verbos que estão atrelados a Jesus, eles vão se destacar. Então, ó, vendo, né? Quem aqui está vendo? É a pessoa de Jesus. Subiu. Quem subiu? Foi Jesus. Como se assentasse? Quem se assentou? Jesus. Então, aproximaram-se de quem? De Jesus. Os seus, discípulos de quem? Jesus. E, enfim, toda vez que está algo relacionado a Jesus, ele está destacando visualmente aqui. Bem-aventurados sois quando por minha de quem, né? De Jesus, tá vendo? Ele tá destacando aqui. Como é que você sabe, então, quais são esses operadores, se você ainda não está familiarizado com eles? Quando você faz uma pesquisa, então, se eu venho aqui no modo Bíblia e eu coloco aqui, né, para pesquisar por Pedro, e eu, ao invés de selecionar a palavra Pedro, eu escolho aqui a opção pessoa de Pedro, ele vai me mostrar como pesquisar por uma pessoa. Aí eu posso agora usar essa mesma estrutura e jogar aqui. Além disso, e se eu quisesse pesquisar por um lugar? Então, se eu colocasse aqui Belém,
Então, olha só, eu tenho como pesquisar a palavra ou a cidade. Então, se eu selecionar aqui, ó, como é que pesquisa? Dessa forma. Então, vamos copiar aqui, vamos jogar aqui. E pronto, agora ele vai destacar visualmente não mais a pessoa de Jesus, mas o lugar Belém de Judá. Então, se a gente passar e houver uma referência a Belém de Judá, então nós veremos visualmente aqui referências à cidade destacada. Então, assim você pode fazer com pessoas, pode fazer com objetos, pode fazer com lugares, com tudo que nós categorizamos aqui no Logos como entidades. E, além disso, você tem o modo morfologia, que é muito interessante para fazer exegese, para destacar visualmente verbos importantes, substantivos, adjetivos, coisas importantes para você naquele seu trabalho. Então, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um trabalho aqui, né, de exegese e você quer encontrar facilmente todos os verbos no imperativo. Você tem como fazer isso aqui no Logos. Então, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Eu vou excluir esse aqui de baixo. E vamos aqui começar a configurar, né? Lembrando aqui nessas opções em azul, você tem como filtrar o que você quer pesquisar. Aqui, por exemplo, está todas as Bíblias. Agora eu posso dizer para somente o que está aberto aqui, que é a ARA. Ou alguma outra que eu possa escolher daqui, ou mesmo pesquisar todas as passagens, ou delimitar quais partes daquele texto eu quero pesquisar. E aqui uma delimitação ainda maior do tipo de conteúdo do texto que eu quero pesquisar também. Mesma coisa pode ser feita aqui com todos os recursos, como eu tinha falado, e com morfologia também. Então vamos escolher aqui, ao invés de pesquisar todos os recursos, no modo morfologia eu recomendo que primeiro você venha aqui para todos os recursos. E no modo todos os recursos você escolha a Bíblia que você vai usar. Eu recomendo a ARA porque ela é a nossa Bíblia interlinear em português. Mas você pode fazer isso com outras também, tá? Então selecionei aqui a ARA. E agora ele vai reduzir aquelas opções morfológicas. Por isso que eu recomendo que você primeiro selecione a Bíblia, porque ó, se eu deixar todos os recursos e vier aqui, tem várias opções morfológicas e você vai ficar confuso de qual escolher. Porque cada uma dessas opções morfológicas diz respeito a um recurso diferente. Por exemplo, se você for escolher para destacar morfologia na BHS, você vai ter que escolher o que é a morfologia, né, exatamente da BHS. Se você for fazer do NA28, mesma coisa. Então, primeiro, escolha o recurso. Agora, tendo escolhido o recurso, escolha qual morfologia você quer. No caso, como a gente está aqui no Novo Testamento, vamos escolher o grego, né? E agora, vamos montar a nossa morfologia, né? Que tipo de morfologia nós queremos que seja destacado visualmente aqui. Para isso, eu vou simplesmente digitar arroba e aí abriu a classificação morfológica para eu ir montando o que eu quero. Como eu falei, vamos escolher aqui então verbo. E verbo, agora eu poderia sair escolhendo, eu quero verbo no tempo imperfeito, médio, do modo tal. Eu posso escolher todas essas categorias exatamente do jeito que eu quero. Eu coloquei só verbo aqui e olha, tudo que é verbo do texto já está destacado. Vou até trocar aqui, vamos colocar esse destaque aqui e pronto. Tudo vai ser destacado dessa forma, todos os verbos. Isso já vai lhe ajudar demais. Você sabe que uma das coisas que nós devemos buscar ao estudar um texto são os verbos, são as ações que estão presentes ali. Mas e se a gente quiser ser mais específico, né? O caso que eu falei, dos verbos imperativos. Então, além de verbo, eu vou clicar aqui de novo. E agora eu vou escolher aqui no modo imperativo, ok? E agora ele vai destacar visualmente apenas verbos no imperativo. Então, olha aqui. Esses verbos aqui, se eu colocar o mouse, olha aqui embaixo, tá? Nessa parte aqui, ó, nessa partezinha aqui final, vai aparecer para você que classificação é aquela. Então, ó, tô passando aqui no nome vai e embaixo está aparecendo aí qual é a palavra no grego, qual é a classificação morfológica dela e você vai ver que essa palavra é um imperativo. Se eu clicar com o botão direito nela também e vier aqui na morfologia, você vai ver também que essa morfologia ela inclui o imperativo. Então, olha só, eu tenho como especificar. E se eu quiser ainda ser mais específico, eu posso, ao invés de imperativo, vamos dizer que eu queira um indicativo e eu queira na primeira pessoa do singular e eu queira, deixa eu ver aqui, do tempo presente. Pronto, então agora eu estou procurando verbos no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Olha, vamos andar aqui, lembrando que esse vai está mostrando que eu tinha selecionado. E agora vamos andar aqui. E vamos ver onde é que há um verbo nessa classificação. Então, se a gente for andando aqui, a gente vai achar, ó, passamos aqui. Cadê? Nós havíamos passado. Aqui. Eu é que preciso. Então, aqui, esse verbo é um verbo
presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Então você tem como ir construindo essas morfologias, você pode colocar os verbos no imperativo, pode colocar substantivos importantes, adjetivos importantes, você pode colocar exatamente a morfologia que você quer. Ou seja, por meio da ferramenta filtro visual, você tem como ganhar muito mais tempo, economizar bastante tempo no seu estudo, porque você vai encontrar o que você está procurando com mais facilidade, com mais rapidez. Além disso, você vai evitar de passar, por cima de algo que realmente era importante para você, passar despercebido por ele porque não estava tão facilmente destacado para você. Ou seja, a ferramenta filtro visual, ela não vai fazer o estudo por você, o Logos não faz, mas ele facilita seu estudo e essa ferramenta é maravilhosa para isso. Eu recomendo que você use e você vai ganhar bastante tempo. Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. Se tiver recomendação de outros livros, outros vídeos que você quer que sejam feitos aqui para o Logos, alguma ferramenta que você quer aprender a usar, também deixa aí que a gente deve gravar assim que possível. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!